Olá, boa tarde. Assédio sexual. Nos primeiros 6 meses deste ano, as varas do trabalho registraram mais de 1.400 processos de assédio sexual, 21% a mais do que no mesmo período do ano passado. Uma triste realidade que tem que ser combatida e denunciada. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar como a vítima deve agir diante dessa situação. Mas esse é apenas um dos destaques. Vamos aos outros. Conselho Nacional de Justiça publica resolução com procedimentos para aplicação e acompanhamento da monitoração eletrônica de presos. Plenário do Supremo Tribunal Federal pode decidir hoje se é legal o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E também está previsto na pauta do plenário o julgamento da autonomia do Banco Central. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, garantiu nesta terça-feira o direito ao ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, de ficar em silêncio e não produzir provas contra si mesmo no depoimento à CPI da pandemia. Ele poderá ainda ser assistido por um advogado. O ex-secretário de Saúde do Distrito Federal teria sido investigado e denunciado no âmbito da operação denominada Falso Negativo, para apurar a aquisição de itens destinados ao combate da pandemia da Covid-19. O objetivo é que ele possa esclarecer aspectos relacionados ao objeto da investigação instaurada perante o Senado Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgam daqui a pouco, no plenário, uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei complementar de fevereiro deste ano que concede autonomia ao Banco Central do Brasil. O relator da ação é o ministro Ricardo Lewandowski. A autonomia do Banco Central é tema de discussão no país há mais de 30 anos. A instituição é responsável por controlar a política econômica do Brasil. Os defensores afirmam que, com a autonomia, o Banco Central não ficará sujeito a interesses políticos de governos ao definir questões como o aumento ou redução da taxa de juros, por exemplo. Já quem é contra alega que ela pode deixar o sistema financeiro nacional sob controle de interesses do mercado, deixando de promover o desenvolvimento do país e de servir aos interesses da coletividade. A mudança na atuação do Banco Central foi um dos questionamentos dos partidos de oposição na ação apresentada no STF. Eles sustentam que a autonomia foi estabelecida sem a fixação de regras de maior controle, próprias da administração pública de proteção do banco, de fiscalização e transparência da atuação dos diretores e de aplicação e controle da política monetária e inflacionária. Outro argumento que será analisado pelos ministros é o de que a lei teria um vício de iniciativa. Segundo os partidos, o projeto aprovado foi de autoria de um senador e apenas o Poder Executivo poderia ter apresentado a proposta para a mudança no Banco Central, uma vez que se trata de um órgão do Executivo. Em junho, o próprio banco apresentou defesa na ação e argumentou que o projeto do Senado tramitou em conjunto com outra proposta apresentada em 2019 pelo Executivo, o que afastaria o chamado vício de origem. A ação de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski é o primeiro item da pauta de julgamentos de hoje. E os ministros do Supremo também podem decidir hoje se é legal o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A ação é o segundo item da pauta do plenário. Desde o início da semana, indígenas de diferentes etnias estão acampados em Brasília para protestar contra o chamado marco temporal. Eles fazem manifestações em frente ao STF, onde deverá ser julgado o recurso apresentado pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, contra o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que validou uma decisão da Justiça Federal de Santa Catarina. Pela decisão, as demarcações só podem ser feitas em terras já ocupadas por indígenas antes da promulgação da Constituição de 88. O caso específico é referente à posse de uma área localizada na Reserva Biológica do Sassafrás, em Santa Catarina, onde vivem indígenas da tribo Xoclen. O TRF da 4ª Região determinou a reintegração em favor da antiga Fundação do Meio Ambiente.
hoje Instituto do Meio Ambiente do Estado. Segundo o tribunal, não há provas de que as terras sejam tradicionalmente ocupadas pelos índios e a área questionada é utilizada pelo governo do estado para a preservação ambiental. Mas, de acordo com a FUNAI, a área já foi reconhecida como de tradicional ocupação indígena. A fundação alegou o direito imprescritível da comunidade previsto na Constituição. Ela argumentou também que o Estado deve garantir os direitos constitucionais como a vida, a saúde e a terra tradicionalmente habitada pela comunidade indígena, devendo reconhecer a área de propriedade indígena. O processo começou a ser analisado em plenário virtual e passou para o plenário físico a pedido do ministro Alexandre de Moraes. O relator, ministro Edson Fachin, votou contra o marco temporal. Ele afirmou que a perda da posse das terras tradicionais por comunidade indígena significa o progressivo etnocídio de sua cultura, pela dispersão dos índios integrantes daquele grupo, além de lançar essas pessoas em situação de miséria e de aculturação. O tema é de repercussão geral, portanto, a decisão que sair do plenário vai ser aplicada para os demais casos semelhantes. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, garantiu a participação de representantes dos povos indígenas no plano da Polícia Federal para isolar invasores. Quem tem os detalhes dessa decisão é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso garantiu que um representante indígena participe do Plano 7 Terras Indígenas, que tem como objetivo proteger de garimpeiros e invasores as terras indígenas Araribóia, Caripuna, Caiapó, Munducuru, Trincheira Bacajá, Urueuuaua e Yanomami. O plano tem tramitação sigilosa para garantir a efetividade das operações. E a Polícia Federal tem trabalhado com informações estratégicas de inteligência. As 7 regiões são bastante conflituosas, com riscos para a vida e a integridade dos agentes públicos envolvidos na operação, de lideranças indígenas e membros das comunidades. Há relatos, inclusive, de ameaças, ataques a pessoas e bens e queimada de residência dos índios. A partir de agora, a articulação dos povos indígenas do Brasil deverá indicar um único representante que prestará compromisso de manutenção do segredo. O indígena escolhido irá se responsabilizar por assegurar o sigilo de todas as informações a que tiver acesso. O plano de ação tem relação com a ação apresentada ao Supremo Tribunal Federal, que denuncia a omissão e falhas da União no combate à pandemia da Covid-19 entre a população indígena. Na decisão, o ministro considerou que a organização indígena dispõe de informações relevantes sobre as terras indígenas que compõem o plano e destacou a importância de se estabelecer um diálogo intercultural em toda e qualquer questão que envolva os direitos de povos indígenas. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução com procedimentos para aplicação e acompanhamento da monitoração eletrônica de presos. Com a medida, o CNJ reúne atualizações no campo legal e de jurisprudência para o uso da tornozeleira eletrônica. A resolução do CNJ criou um protocolo para delimitar o acompanhamento de presos monitorados. Assim, as centrais de monitoração do Executivo vão atuar de acordo com as novas regras e só vão acionar os juízes em casos específicos. Agora, os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal vão poder atuar de maneira uniformizada. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, até o fim do ano passado, quase 73 mil pessoas usavam a tornozeleira eletrônica no país. Um aumento de mais de 80.000% em relação a 2014, quando eram apenas 90 monitorados. Segundo a normativa, a monitorização deve ser substituída por medida menos gravosa quando possível e não deve ser aplicada no sistema socioeducativo. Se for decidido pelo uso da tornozeleira eletrônica, a administração penitenciária deve respeitar prazo de 90 dias para o uso do aparelho, com reavaliação por mais 90 dias. Há ainda orientações para a aplicação da medida na saída temporária, no regime semiaberto, em situação de violência doméstica ou quando há vulnerabilidades econômicas e sociais.
E você vai ver a seguir, denúncias de assédio sexual no trabalho aumentam em mais de 20%. Mas como combater essa prática? Esse é assunto para daqui a pouquinho. Fique com a gente, eu volto lá. Um direito fundamental que deve ser visto pelos três poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição, eu considero o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. Para muitas mulheres, infelizmente, o ambiente de trabalho pode ser ameaçador. Nos últimos 6 anos, as varas de justiça que tratam do assunto registraram mais de 27 mil ações de assédio sexual. E este ano, as denúncias aumentaram mais de 20%. Os dados são do Tribunal Superior do Trabalho. Esta mulher foi vítima de assédio sexual no trabalho por 2 vezes. Na última, as investidas dos chefes chegaram a um ponto que ela teve que pedir demissão. Nos 2 eu fui bastante assediada, inclusive pedindo para sair uma vez porque eu não estava aguentando e sofria calada, né? Eu acho que um pouco de medo e também vergonha de expor o que estava acontecendo. Casos como esse cresceram em 2021. Só nos primeiros 6 meses, as varas do trabalho registraram 1.477 processos de assédio sexual, 21% maior que o mesmo período do ano passado. E os setores que têm mais reclamação são de comércio, serviço e indústria. O assédio sexual passou a ser crime em 2001, um crime geralmente difícil de provar. Segundo especialistas, é preciso implantar uma política de conscientização para prevenir e combater o assédio sexual no ambiente de trabalho. E as empresas devem ficar atentas às condutas dos funcionários. Esta psicóloga explica que o assunto é muito sério e que pode provocar vários prejuízos à vítima. O assédio sexual no trabalho gera uma desestabilização emocional que pode fazer com que a vítima sinta medo, vergonha e culpa que não tem e se isole. E pode também afetar a sua autonomia, autoestima e a produtividade, e afetando a saúde física e psíquica de tal forma que ocasione afastamentos por doenças, insatisfação e muitos desligamentos do trabalho. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado trabalhista André Costa. Olá, André, boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Rafaela, grande prazer falar contigo e com todos da TV Justiça. Prazer é nosso, André. Bom, nós apresentamos na reportagem alguns dados que indicam aumento de 20% das denúncias e quase 30 mil ao longo de 2015 para cá, 30 mil ações envolvendo assédio sexual. Qual é a leitura que o senhor faz desses dados? Temos subnotificação? Como é que o senhor avalia? Nós temos visto, atuando há algum tempo nessa área, que cada vez mais as vítimas, e predominantemente as mulheres, têm se levantado e têm observado que essa conduta, primeiro, não é normal e, segundo, é inaceitável. Então, esse crescimento, por um lado, é positivo, que mostra esse reflexo, e, no segundo momento, ele ainda é negativo porque a subnotificação ainda é uma realidade. Bom, esse tipo de assédio é crime desde 2001. Infelizmente, a prática ainda é recorrente nas empresas. Aqui o senhor atribui. A gente precisa de uma conscientização maior, uma política, campanhas educativas, ou falta divulgação? A mulher, às vezes, tem medo de denunciar? Eu acredito que tudo isso faz muito sentido, Rafael. Eu acredito que ainda há uma subnotificação, porque os casos de assédio sexual normalmente não começam com uma potência máxima. Normalmente começam com pequenos testes, que são brincadeiras que se referem à intimidade da funcionária e do funcionário. E aquele colaborador ou colaboradora que se sente vítima tem medo e vergonha de relatar. Eles tendem a dizer que aquele chefe ou aquela chefe é alguém sem noção. O problema é que esse comportamento tende a crescer. Então é importante identificá-lo desde o princípio. E quais são os indícios de que essa prática ocorre e o que fazer?
quais são os elementos que essa vítima precisa guardar, ou as provas, enfim, para que o crime seja materializado? Eu diria que no primeiro momento, todo comentário de um líder, um homem ou uma mulher, que se refira à vida íntima e pessoal de um funcionário deve ser evitado. Então, às vezes, o funcionário chega ali para trabalhar e o chefe comenta: nossa, você está de mau humor, o que aconteceu? Brigou com o marido? Brigou com a esposa? Esses comentários já podem ser interpretados como pequenos testes de analisar a vida íntima, e eles não são bem-vindos. A vítima, por sua vez, deve documentar e guardar tudo aquilo que for possível. Se teve uma mensagem, um e-mail ou algo digitado na rede social, preserve, não exclua isso. Mas mesmo que você não tenha nenhuma prova, relate o que aconteceu com riqueza de detalhes, porque a pessoa que comete assédio normalmente tem uma prática reiterada. Então, em entrevistas especializadas, você vai ver que esse comportamento se replica com vários funcionários. A empresa também pode ser responsabilizada, doutor André? Exatamente. A empresa, em caso de omissão, ela pode ser responsabilizada por casos de assédio sexual. Então, uma vez que ela foi cientificada e deve ter canais de denúncia imparciais e seguros para isso, ela tem a obrigação de tomar uma atitude, senão ela vai ser responsabilizada judicialmente. Eu acho que o primeiro passo é procurar o RH da empresa, o seu gestor, né? Mas se essa vítima quiser ir para a esfera judicial, enfim, quais os canais? Bom, primeiro ela tem toda a possibilidade de fazer um boletim de ocorrência, porque essa conduta é claramente tipificada como um crime, e ela pode ter uma ação contra a empresa, que nós chamamos de rescisória indireta. Então ela vai sair com os recebimentos dos benefícios como se estivesse sendo demitida, sem prejuízo de uma ação civil pela indenização correspondente ao agressor. André Costa de Almeida, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, um grande prazer falar com vocês. E você vai ver no próximo bloco, o plenário do Senado Federal aprova a recondução de Augusto Aras para novo mandato na Procuradoria-Geral da República. Os detalhes em instantes. A preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá na Constituição Federal de 88, destaca o artigo 225, que nos traz um rol de princípios. A partir da interpretação desse dispositivo como 170, também da Constituição Federal, nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela consagra esse princípio do desenvolvimento sustentável, sendo totalmente compatível com o Acordo de Paris e também o desenvolvimento de uma economia sustentável, uma economia verde. O plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira a recondução de Augusto Aras para novo mandato à frente da Procuradoria-Geral da República. Com a aprovação de 83% dos parlamentares, a indicação de Augusto Aras para continuar como Procurador-Geral da República foi analisada pelos senadores após a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça, depois de quase 6 horas de sabatina. O PGR afirmou ter exercido o cargo de forma técnica, pautada pelo respeito à Constituição. Nos últimos 23 meses, na gestão de Aras, foi reduzido o tempo de permanência dos processos judiciais no gabinete do PGR, passando de 3 para 2 dias, dando mais celeridade à atuação. No período foram emitidas mais de 30 mil manifestações em processos judiciais e ajuizadas quase 300 ações iniciais perante o STF. Na esfera criminal foram apresentadas 46 denúncias contra autoridades com foro no STF e no STJ e firmados 34 acordos de colaboração premiada. Com a aprovação, Aras segue na chefia do Ministério Público da União por mais 2 anos, até setembro de 2023. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral determinou a cassação do diploma do deputado federal Emerson Miguel Petrive, conhecido como Boca Aberta. Ele foi considerado inelegível. Segundo o relator ministro Luiz Felipe Salomão, entre as causas de inelegibilidade estava a cassação do mandato de Emerson em 2017, quando ele era vereador de Londrina. A Câmara de Londrina manejou a reclamação 1747/903, no bojo da qual se deferiu tutela de urgência em 27 de nove de 2018 para restabelecer os efeitos do decreto legislativo. Transcrevi novamente.
Como se vê, tanto a data em que proferida a tutela de urgência, restabelecendo os efeitos do ato, como aquele em que publicada, são anteriores à eleição. Assim, neste primeiro momento, seja com base na jurisprudência anterior, de que as inelegibilidades se constituiriam apenas com a publicação da decisão, seja com base na proposta deste voto de considerar para a segunda causa como marco inicial a data em que prolatada, faz-se presente a inelegibilidade. Os ministros do TSE também determinaram que a vaga de Emerson Miguel Petrível, Boca Aberta, deve ser ocupada por um suplente da mesma coligação, além da retotalização dos votos. E quem acessar o site do TSE não irá mais encontrar a lista de filiados por partido e também não poderá fazer o download da relação de filiados. A mudança foi feita por conta da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As informações da lista de filiados por partido não estão mais disponíveis no site do TSE. É que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, determina que a divulgação de dados pessoais esteja baseada no princípio da minimização, que significa divulgar o mínimo necessário para atingir a finalidade legal. Como o objetivo da divulgação da lista de filiados por partido é de verificar o cumprimento dos prazos de filiação partidária, o TSE considerou que para essa finalidade ela não precisa ser divulgada de forma permanente. Também avaliou que a quantidade de informações pode ser reduzida. A lista só estará disponível no site do TSE cerca de 6 meses antes da eleição e com dados menos detalhados. A principal mudança foi a redução do período em que será disponibilizada a lista com informação de filiados, porque em lugar de termos uma disponibilização permanente, ela agora será restrita ao atendimento da finalidade legal da qual é incumbida a Justiça Eleitoral, que é permitir a aferição dos prazos de filiação para fins de registro de candidatura. E a segunda mudança muito importante é que não serão mais exibidos dados históricos, ou seja, aqueles eleitores que alguma vez foram filiados a um partido político não mais são. Serão exibidas apenas as filiações atuais, porque são exatamente essas que importam para que a gente possa verificar a regularidade de uma candidatura. A retirada da lista vai impedir que consultas de filiação sejam feitas de forma inadequada. A gente recebeu, por exemplo, na ouvidoria, muitos relatos de pessoas que nos reportavam que elas haviam perdido oportunidades na vida, oportunidade de emprego, por exemplo, pelo fato de elas serem filiadas a partido político. E isso é algo que, é claro, não tem respaldo no nosso direito, né? A pessoa é livre para se filiar a um partido político e não sofrer consequência negativa em relação a isso. É importante deixar claro que o eleitor ainda pode consultar os seus dados de filiação no portal do TSE. A mudança também não impede que cada partido verifique sua lista de filiados. O partido tem acesso a um sistema próprio, né? Esse sistema próprio, mediante login e senha do representante do partido, continua funcionando. Então, o representante partidário loga lá naquele sistema, né? Coloca o seu login, coloca a sua senha e tem acesso a essa informação. Segue permitido a todos os cidadãos que consultem os seus próprios dados por meio da inserção de dados pessoais para que eles verifiquem se estão aparecendo em alguma lista de partido, mas todas as providências necessárias vão ser adotadas ainda nesse ano para que quando a gente chegue em abril do ano que vem, quando é este momento, a gente já tenha tudo organizado para fazer a divulgação correta. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te aguardo amanhã. Ótima tarde para você. Tchau, tchau. Thank you.